Bem, espero que vocês gostem aqui da experiência, né? O assunto é muito complexo. Eu vou tentar abordar sinteticamente algumas coisas, né? Não dá para falar tudo, porque é muita coisa mesmo para falar sobre cores. E algumas coisas eu tenho certeza que vocês já sabem, outras não, mas vai acrescentar e tenho certeza que vai valer a pena, né? Espero que vocês gostem. Vamos lá? Então, o título, né, Viva Cores, Sinta Cores, Tenha Cores, né, é quase uma provocação. Por acaso eu estou de preto, mas por uma formalidade, né? Eu também, tá, gente? Mas eu adoro cores, né? Eu gosto de cores o tempo inteiro. E trazer esse assunto, né, de cores, né? Porque às vezes eu percebo que alguns projetos, ou quando não tem projeto, as pessoas têm medo, um pouco medo de usar cor, tem um pouco de segurança, ou é tudo branquinho, tudo beijinho, né? E às vezes eu sinto aquele desconforto, né? As próprias pessoas relatam esse desconforto que é lugar. Pergunto para vocês se eu estou, quero saber se eu estou enganada ou não, né? Todo mundo gosta de cor, né? Quem não gosta de cor? Eu gosto. Né? Eu gosto. Então, me fala aí alguém que não gosta de cor. Por acaso tem alguém que não gosta de cor? Não? Todo mundo gosta, né? Normalmente sim, todo mundo gosta de cores, né? Às vezes não usa por isso, né? Tem um pouco de insegurança de usar a cor. E agora eu pergunto também para vocês, quem tem um pouco de medo, de insegurança de usar a cor, né? Na hora de usar a cor, sente assim um certo desconforto. Alguém sente esse certo desconforto? E agora eu queria que vocês fechassem os olhos e se imaginassem assim, num lugar cinzento. Por acaso hoje nós estamos cinzentos, né? Mas sinta, as pessoas quando estão assim nesse ambiente cinzento, elas já estão mais fechadas, encolhidas, né? Às vezes acordam mais tristes, né? E agora, com o céu azul, né? A gente abre a janela e o céu azul maravilhoso, né? Isso para mim é a prova mais concreta do que a cor transforma na gente, que a cor impacta na gente, que a cor nos traz emoções, nos traz percepção. Essa para mim é a prova mais concreta que existe em relação a isso, né? É o domínio que ela realmente tem com a gente de nos trazer essas mudanças, né, no nosso comportamento. Esse é o Ushuaia, e lá praticamente ele tem um período de inverno e escuridão muito longo, né? E o relato das pessoas realmente é que aquilo vai incomodando de certa maneira, né? Vai cansando, né? Porque é muita coisa de cinzento o tempo todo. E nós temos cores o tempo todo, né? Nas coisas que nós vestimos, nas roupas, nas vestimentas, nos alimentos, no marketing, na mídia, né? O tempo todo nós somos influenciados por cores. Existem cromoterapias com cores, né? Então a cor realmente nos impacta. A cor realmente ela funciona na gente. E a cor também tem muito o aspecto cultural, né? Muitas regiões são culturalmente coloridas, muitas coisas. Nosso país, nosso Brasil, ele é culturalmente colorido. Tanto é que o nosso estilo é o tropical, justamente pelas cores da natureza, pelas cores da fauna e flora. Ele é muito cultural. Tem regiões que praticamente tem cores determinadas em questão culturais, né? Algumas simbologias de cores têm muito a ver com relações culturais. O preto e o branco podem significar coisas diferentes em lugares diferentes, né? Por exemplo, aqui a gente usa o preto quando está de luto ou com uma formalidade, mas em outros lugares, quando é o luto, usa o branco. Então, a questão cultural é muito presente quando a gente trabalha com cores. Às vezes a gente precisa fazer um projeto mais temático e a gente tem que levar em consideração isso também. Eu já tive. E eu queria dizer que como a cor impacta, né? Como ela transforma. Tem vários trabalhos sociais que são feitos em favelas, em vielas, que usam apenas cor. Somente cor, não fazem absolutamente mais nada, mas aqui essa cor já transforma o lugar, já transforma o ambiente.
e já dá um impacto visual. Toda vez que a gente quer dar um impacto visual no ambiente, principalmente, né, aqui a gente está mais tratando de arquitetura de interiores, basta mudar uma coisa, uma cor, não precisa mudar tantas cores, basta mudar, como ela tinha falado, umas peças ou outra, põe mais almofada, um tapete, alguma coisa com cor, você já deu uma cara diferente para o ambiente, não precisa pintar todas as paredes coloridas, né? Mas é claro, dependendo do projeto, você pode pintar uma parede e tudo mais, mas realmente ela transforma, e a cor realmente ela é o que impacta visualmente em uma composição. É o primeiro lugar de impacto visual, é a cor. Eu falei, a cor é o elemento de maior impacto visual. Na composição a gente tem vários elementos, né, que a gente trabalha com forma, textura e tudo, e a cor é o que vai ter o maior impacto visual. E a cor realmente transforma o ambiente, né? Pode passar, sim. Eu trouxe algumas fotos que eu captei da internet mesmo, mas por curiosidade é o mesmo ambiente e dá para a gente ver realmente como é diferente. Parece ser um ambiente diferente, mas é o mesmo espaço, só com cores diferentes, né? Aqui ele trabalha até algumas formas, ali o redondo, o listado e tudo mais, mas é o mesmo espaço. Percebe como realmente a gente transforma, né, o ambiente, né? As pessoas não usam cores, né? Porque essa insegurança, esse medo tão grande de usar a cor, que a gente sabe que cor é isso, né? Justamente por causa desse medo, de saber o que vai combinar, como ela falou, da estampa, né? A dificuldade de conhecer o cliente, porque para a gente é uma coisa, para o outro é diferente, né? Mas a gente precisa conhecer um pouquinho da teoria da cor, que aí fica um pouco mais fácil da gente entender algumas questões que parecem ser difíceis, mas depois a gente vê que se tornam mais fáceis, né? E aí, o que é a cor? É uma pergunta tão simples, quem sabe responder? Na verdade, a cor é a percepção, exatamente, da incidência de luz sobre os objetos. A cor é onda eletromagnética que a vista humana capta através de células fotorreceptoras, chamadas cones bastonetes, né? Eles são em 3 tipos, e a partir da combinação deles a gente consegue ver todas as outras cores. O cérebro lê essa informação e fala assim, opa, essa é azul, ou essa é amarela, essa é verde. Mas o que é realmente a cor é a incidência de luz sobre um objeto opaco, geralmente opaco, né? Que ela reflete e a gente percebe ver a luz, né? Quer dizer, a luz é o agente físico para a gente poder enxergar. E no escuro a gente não vê as cores, né? Justamente porque essas células dos nossos olhos, elas são sensíveis à luz. Os bastonetes são sensíveis a um pouco menos, por isso a gente vê penumbra no escuro. Mas a cor de verdade a gente não vê no escuro. A gente precisa da luz. E a luz é um fator realmente importante e difícil na hora de fazer um projeto. Por quê? A gente vai lá na loja de tinta, geralmente é aquela luz fluorescente, né? Aí escolhe a tinta e põe na parede, não era essa cor, né? Quem já aconteceu isso? Sempre acontece, né? E aí, a gente tem que levar em consideração a luz que vai estar no ambiente. Por isso que agora tem tantos testes Color, né, que eles colocam, é para ajudar a facilitar um pouco a nossa percepção no ambiente. Porque cada um vai perceber de um jeito a cor, a influência da luz vai ser diferente para cada um. Então, se a gente não conseguir trazer o máximo para o ambiente, a gente vai ter essas diferenças, né? Vai comprar uma tinta e vai botar na parede e dizer, não foi essa tinta que eu comprei, não foi essa tinta que eu escolhi. Isso acontece com uma frequência assim absurda, né? Eu às vezes fico admirada de tanto, as lojas podiam ter pelo menos um lugar, né, com uma lâmpada, né, com fidelidade de cor, tem tantas lâmpadas hoje que te dão fidelidade de cores, né? Mas não tem. Isso é uma crítica até às lojas de comércio e tudo mais, porque realmente não tem. E uma forma da gente ver a cor com mais precisão é trazendo a luz do sol. Né? Quando é loja de rua, por exemplo, a gente vai lá na calçada e dá óleo. Mas no shopping não tem como a gente fazer isso, né? E é sempre bom realmente fazer o teste, tentar simular o ambiente que vai ficar a cor.
considerar a iluminação natural, considerar a iluminação que vai ser utilizada, definir lâmpadas, que existem lâmpadas próprias, né? Dependendo do uso que você vai dar para o ambiente, tem lâmpadas específicas que dão fidelidade de cores. Então, influi muito se a gente quer valorizar, por exemplo, um objeto ou uma obra de arte, ou até mesmo um guarda-roupa que quer ver as cores direitas da roupa, né? Na hora de se vestir e tudo, um closet. Tem lâmpadas próprias para usar e você realmente conseguir ver qual é a cor que você está usando. Tá? Ou ondas eletromagnéticas que são percebidas por nós, seres humanos. Por isso que ela é energia e cada cor influencia de um jeito, porque cada cor tem um comprimento de onda diferente. Naquela experiência lá que Newton fez, que passa a cor pelo prisma, a luz solar pelo prisma, e ele decompõe as cores, ele já percebe que cada cor tem um comprimento de onda, por isso que a energia de cada cor é diferente e ela impacta diferente em cada um, tá? E ondas, existe um montão de ondas eletromagnéticas, mas para o ser humano só é percebido uma pequena frequência, muito pequena, né? Uma fração muito pequena. E todas as outras cores são ondas também, todas as outras ondas também são ondas além de cores. Mas para o ser humano, a gente só vê algumas pequenas. Alguns insetos, alguns crustáceos conseguem ver algumas além de nós. Alguns crustáceos de profundezas, alguns crustáceos que não tem luz, né? Eles conseguem ver algumas outras. Alguns insetos também, mas são poucos, né? Mas na maioria, alguns animais nem percebem cor. Por exemplo, fala do cachorro e tudo, mas ele nem vê cor. Né? Ele vê algumas nuances, mas cor mesmo ele não enxerga. Vamos lá, isso aqui foi mais só uma curiosidade, né? Então, a luz, como eu já falei, né, a importância da luz no projeto é de grande importância, né? É fundamental, eu poderia dizer. O arco-íris, quando a gente vê o arco-íris, nada mais é do que a decomposição, né, das ondas eletromagnéticas que fica dentro das partículas suspensas, né? Quando tem chuva, por exemplo, ou um lugar que tem cachoeira, que fica aquela dispersão, né, aquele vapor, a incidência do sol bate e ela reflete dentro da gotícula, por isso que a gente vê o arco-íris, né? Tem a decomposição dentro da partícula, é muito legal, isso é um fenômeno fantástico, né? Mas vamos falar do que me interessa, né, da cor pigmento, né? Nós temos a cor pigmento primária, né, como fala que é vermelho, azul. Vermelho, azul e amarelo. E na verdade é o cian, magenta e o amarelo, que são as cores primárias, para quem estuda arte e tudo mais vai entender. E a cor luz primária, que são o vermelho, o azul e o verde, que são as cores da célula dos nossos olhos. E eles se misturam e conseguem ver as outras cores, né? É um fenômeno fantástico isso. E das cores primárias, né, como eu falei, a gente vai tendo, se a gente mistura duas a duas, temos as secundárias e a terciária. Imagina que isso aqui todo mundo já sabe, né, só para dar uma passada rapidinho, né, quando a gente combina duas a duas primárias, temos uma secundárias. Quando a gente combina uma primária e uma secundária, nós vamos ter a terciária. Né? Daquelas outras que tivemos, vamos ter a terciária. A cor neutra, apesar de todo mundo falar de tons beige, tons pastéis, tons luz, ser cor neutra, não é cor neutra. Ela apenas tem a facilidade de combinar com outras cores mais facilmente. Porque a cor tem três elementos fundamentais, que é a luminosidade, a tonalidade e a intensidade, né? Então, quando tem esses tons pastéis, ela tem uma cor. Pode ter menos intensidade, mas ela tem cor. O que não tem cor é o preto e o branco, mas tem as cores pigmentos que existem, né? Sinteticamente falando, existe o preto e o branco.
Quando a gente quer clarear uma cor, a gente usa branco. Quando a gente quer escurecer, a gente usa o preto. E apesar de dizer que o preto e o branco são cores neutras, também não são. Porque se elas estão com uma outra cor junto, a percepção que nós temos da cor, ela é influenciada. Eu trouxe aqui um monstruáriozinho. Cor. Eu vou passar para vocês olhar de pertinho, mas quando você olha a cor sobre o preto ou sobre o branco, parecem ser cores diferentes, totalmente diferentes, né? E é a mesma cor. Às vezes uma cor, ela é acesa mais pelo branco ou não, ela aparece mais, né? E é a mesma coisa com o preto, né? A percepção que nós temos da cor é muito influenciada por outras cores também, não é só a cor em si. Mas uma cor junto com outra, ela é influenciada, com o preto e com o branco também. Então ela não é só tão neutra assim, ela influencia a cor. Poder comparar realmente a diferença, né, de uma cor. É a mesma cor, né? Eu olhei exatamente a mesma cor. E aí talvez eu entenda a dificuldade das pessoas usarem, porque quando a gente está com uma cor em cima de outra, ela já é outra cor. A percepção da cor já é uma terceira cor. Alguém já tinha se dado conta disso, né, dessa influência que tem a cor? A cor quente e fria, né, teoricamente, são as cores. A fria que vem da água e do gelo, teoricamente que eu disse, né? E a cor quente que vem do sol e do fogo. E todas elas que derivam, né, do amarelo, do vermelho, o laranja e tudo mais seriam cores quentes. E a fria, azul, verde, alguns verdes, né? Vamos ver o verde, por exemplo, é a mistura do azul e amarelo. Mas se a gente coloca muito amarelo, fica aquele amarelo limão, por exemplo, verde limão, que é mais amarelo que frio, ele passa a ser uma cor quente. E a mesma coisa acontece com outras cores, vai lá. Então, a quantidade da cor que a gente vai utilizar na composição é que vai determinar se ela é quente ou fria, né? Como o verde ou o amarelo, aqui também tem o azul e o vermelho que vai dar o lilás, né? Conforme eu vou misturando mais vermelho, eu vou tendo ali um roxo rosado, né? Quase um magenta. Ela vai passar a ser uma cor quente, ela não vai mais ser uma cor fria. E a mesma coisa acontece quando eu trago um pouquinho vermelho para o azul e ele fica aquele azul mais roxo, né? Então ela passa a ser uma cor fria, né? Então é errado falar que a cor quente é verde, é vermelho ou a cor fria é azul. Vai depender da composição, de quanto tem quente ou frio dentro da cor, tá? E aí eu trouxe esse disco de cores, que é uma ferramenta muito fácil. Alguém conhece? Sim. Quem não conhece, isso aqui é muito fácil de usar. Eu trouxe porque eu fiz uma pesquisa antes de fazer essa palestra e muita gente colocou essa questão, que gostaria de aprender a usar o disco de cores. É por isso que eu trouxe. E aqui ela mostra exatamente algumas particularidades de como a gente combinar as cores. Uma das coisas que a gente consegue combinar as cores é pelo contraste. Na época da Bauhaus, que foi entre o período de guerras, que foi uma escola de arte, design, arquitetura, que teve na Alemanha, vários trabalharam em cima dessa questão da cor. Quer dizer, antes já trabalhavam, né? Isaac Newton já tinha trabalhado muito, inclusive o disco de cores dele, que são as cores do arco-íris. Mas lá na escola da Bauhaus, com esses contrastes, a gente traz até hoje, né, essa informação, e até hoje a gente utiliza esse recurso, né? Uma época muito rica, né, culturalmente falando. Então, um desses contrastes, por exemplo, é trabalhar com as cores puras, né? O vermelho, o amarelo, que eu coloquei ali no exemplo. O outro contraste é o que ele chama de quente e frio, né? Trabalhar o contraste de uma cor quente e uma cor fria. O outro contraste
é a simultaneidade. A simultaneidade é o contrário daquela percepção que eu estava passando aí a telinha, é trabalhar o fundo, o mesmo fundo com cores diferentes. Tá? Porque ali eu estou trabalhando fundos diferentes, a mesma cor, é o contrário. Eu trabalho o mesmo fundo com cores diferentes. Então eu tenho esse contraste pela simultaneidade. O contraste pela dimensão, eu até pus essa semana no Instagram, ninguém me respondeu, né? Quando você trabalha a quantidade de uma cor em relação à outra. Não precisa, você trabalha um pouquinho de uma cor e um montão de outra cor. E a gente pode trabalhar vários juntos, né? Por exemplo, uma cor quente e uma cor fria, trabalha um pouquinho de uma cor quente e um montão de uma cor fria, ou vice-versa. Então, o contraste pela dimensão é o contraste pela quantidade de cor em relação à outra. O contraste pela luminosidade é essa que a gente está vendo aí. É um que tem mais preto e outro que tem mais branco. O contraste das complementares. As complementares são coisas que no disco de cores elas estão uma de frente para a outra. Né? Aí eu tenho aqui já a cola, né, das cores, do verde, do vermelho, todas elas, ele me dá essa informação. E o contraste pela saturação. A saturação é como se fosse a gente tivesse um copo d'água com açúcar e a gente vai enchendo de açúcar. Né? Aí a saturação vai aumentando. Então a cor, eu posso ter essa quantidade de saturação na cor. Então eu posso trabalhar com uma cor com pouca saturação, a mesma cor com um pouco mais de saturação. Então esses contrastes, ele definiu como sendo um contraste que traz harmonia. Os três elementos, como eu falei, que a matiz é exatamente a cor, né? É o tom, cada um tem várias biografias que chamam diferente, tom, gama, nuance, né? Então tudo é a mesma coisa, é a cor propriamente dita. A saturação, que eu falei, que é a quantidade da cor, né? E a luminosidade, quanto mais preto ou mais branco. Então esses três elementos é o que compõe a cor, de fato. Né? Com esses três elementos nós temos todas as cores. Vamos lá? E aí aqui a cola, né, do disco de cores, que eu tenho as opostas, né? Eu trabalho no disco de cores as opostas, que já uma de frente para a outra, que são as complementares. Eu posso trabalhar com a mesma nuance, uma do ladinho da outra, que são as adjacentes, né? Eu vou trabalhando, posso escolher. A Cíntia já chegou rápido, né? Então vamos lá. Aqui eu posso também trabalhar com três cores, né? Eu faço um triângulo em cima do disco e defino três cores. É claro que o disco não tem todas as cores, né? É só uma referência para a gente se orientar. Em cima dessa tem todas as nuances, com luminosidade e tudo mais. Mas é uma dica, né? Trabalhar um triângulo equilátero em cima do disco. Aqui já mudei de posição, mas é o mesmo, a gente pode trabalhar com ele. Podemos fazer um quadrado, para a gente trabalhar assim também. E podemos, além disso, das complementares, usar adjacentes. Né? A gente trabalha uma cor, escolhe a complementar e escolhe os adjacentes do lado. Ou trabalha só aquelas que estão na lateral e a complementar, ou trabalha por todo o conjunto. Mas aí eu pergunto, né? E aí não adiantou nada, eu fiquei ainda sem saber como escolher uma cor, né? Como faz, né, para escolher a cor, né? Estou começando o projeto e não sei como faço para escolher uma cor. Uso, né, de escolher a cor, né, como a gente já viu. Tantas coisas, né? Tantas opções que nós temos, tecido, texturas, tintas, cartela de cores é enorme, nem todas as cores ali, cada ano eles lançam outras cartelas novas, né? Então, são muitas informações. A gente precisa conhecer para quem é o usuário. Isso é o mais importante, né? A gente não está fazendo um projeto para a gente está fazendo para o outro. E o outro é o mais importante. O outro a gente precisa conhecer um pouquinho. Então, precisa fazer perguntas mesmo, entrevistar, entender.
conhecer o seu dia a dia, observar roupa, observar comportamento. Às vezes isso já dá dica pra gente, né? A maneira de se vestir, ser mais despojado, ser mais formal, às vezes com estampa, às vezes tem pessoa que já usa por si só estampa. Então, algumas coisas a gente pode já trazer pela observação, mas fazer perguntas mesmo, né? Quem é a pessoa, quem vai ser o ambiente, qual a intenção que a gente quer dar para o ambiente. E aí, nessa intenção aí pode ser um ambiente mais quente, mais frio, mais aconchegante. Se a pessoa tem problema de insônia, se é com dormitório, a gente vai tentar mapear essas coisas, né? Se a pessoa é muito agitada, a gente não pode usar uma cor que dá a agitar mais a pessoa. Então, a gente precisa ter essa informação antes de começar qualquer projeto. Isso aqui é o ponto mais importante, é o ponto de partida mais assertivo para a gente realmente definir depois todas as etapas do projeto. E a gente vai perguntar mesmo para o cliente qual é a cor que mais gosta, né? Qual cor que não gosta de jeito nenhum. Isso para não errar, porque se a gente erra no começo, já vem um monte de erros sucessivos, né? Que vão só se somando. E às vezes a pessoa não diz, né? Às vezes até fica sem jeito de falar, mas no final ela olha o ambiente, ficou lindo, maravilhoso, mas não era aquilo que ela esperava, né? Eu já ouvi histórias assim, parece que minha casa é de revista, né? A pessoa não conseguiu trazer aquilo que ela esperava. Talvez esse seja o ponto assim, realmente mais difícil para a gente, para fazer um projeto. Porque também tem pessoas que não gostam de falar, não gostam de dar informações, né? Mas a gente precisa tentar buscar o máximo que a gente conseguir. Assim, né? A gente tem todas essas coisas, mas ainda ficou uma dúvida por onde começar, né? Eu tenho uma sugestão, pega fotos, não precisa você utilizar a foto, mas de uma foto, e às vezes até o cliente tem fotos de viagem, da própria foto a gente extrai uma paleta de cores, né? E é muito legal, e a natureza é muito perfeita, ela já traz pra gente as combinações, né? É incrível, né? Aqui eu trouxe a paleta, né, desses peixinhos, o douradinho, os azuis, todas da foto, né? E você consegue compor o ambiente perfeitamente com uma paleta de foto. Uma foto não é para você usar a foto, é só uma referência de você por onde começar, né? Aqui também o pôr do sol, né? Aliás, nem é o pôr do sol, é o nascer do sol aqui. Ainda o céu ainda estava meio escuro do outro lado. Então eu trago aqui as cores quentes com preto, branco, né? Eu sei que isso funciona e é muito bacana. As tulipas, né? Ela tem o verde e o vermelho aqui em cores complementares, opostas. Tem a pintadinha do amarelo, né? Que traz a dosagem na dimensão da cor, né? Então, é perfeito, né? A gente pode se prevalecer desse recurso sem medo de errar. Fica muito fácil. Aqui a orla, né? Perto da ponta da praia, tá? Um dia de sol bem bonito, né? As cores ficam mais presentes, né? Então é isso. Viva cores, sinta cores, tenha cores, não tenha medo de usar as cores, né? Mas não precisa ser o maximalismo, né? Isso aqui é um estilo oposto do minimalismo, mas eu convido a vocês a terem um pouquinho de cor. Na Índia, por exemplo, tem muitas cores, né? Quando a gente se fala do Oriente, às vezes a pessoa confunde o Oriente, né, o estilo japonês, mas não é. Tem que pensar de onde está vindo o Oriente, né? Porque o japonês é de um jeito, a Índia, o Paquistão é tudo colorido. Então, quando se fala, às vezes a pessoa quer um estilo oriental, tem que ver de onde é o estilo para não cair na pegadinha de achar que é japonês e estar pensando que é um monte de cores, tá bom? E é isso, gente.